Olá, que bom podermos mais uma vez refletirmos a partir da Palavra de Deus juntos. Quero acolher você com as palavras de 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 8 e 9, onde o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Estas palavras o apóstolo Paulo se refere à própria situação em que ele vivia como apóstolo de Jesus Cristo. E o nosso tempo também nos lembra o quanto nós passamos por imensas dificuldades, principalmente por causa do coronavírus. Mas que você possa se animar com estas palavras, que elas possam te dar esperança de que Deus nos ajuda e que Jesus Cristo é o nosso melhor amigo e Ele nunca há de nos deixar. Assim também, Isaías, no capítulo 43, o verso 5, ele nos lembra o seguinte: não tenham medo, pois eu estou com você. É bom sabermos que Deus sempre está conosco. Quero convidá-los para ouvirmos uma música e logo após esta música a gente ter um momento então de reflexão a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 8, os versículos 31 a 38. Então vamos lá, vamos ouvir esta música, refletir também nela, quem sabe cantar juntos e louvar o nosso Deus.
De forma geral, quem é Jesus para as pessoas hoje em dia? Você alguma vez parou para pensar nisso? Em que as pessoas baseiam as suas concepções, as suas ideias ou crenças sobre a pessoa de Jesus? É importante a gente se perguntar, principalmente nessa época que a gente vive, a época da Quaresma, um tempo que a gente se prepara para a Páscoa. Imagine que você estivesse conduzindo uma pesquisa do lado de fora do supermercado Cotripal, aqui em Panambi, e você estando ali fazendo uma pergunta bem básica para as pessoas: quem é Jesus? O que você esperaria de resposta? Pare e pense. Provavelmente as respostas serão tanto positivas quanto também negativas. Podem incluir, por exemplo, que Jesus era um homem bom, um mestre sábio, um profeta talvez, o Salvador, ou um encrenqueiro, uma pessoa mística que na verdade nem existiu. É o que muitos acreditam. Agora, a maioria das definições que as pessoas têm sobre a identidade de Jesus estão baseadas em coisas que as pessoas ouviram outros falarem na mídia, também na igreja, quando criança, na TV ou em algum livro. Hoje vamos refletir a partir do Evangelho de Marcos, que pode ser dividido em duas grandes seções. Pense em Marcos a partir do capítulo 1 até o 9, onde nós podemos ver que o evangelista Marcos descreve a identidade de Jesus. E a partir do capítulo 9 até o capítulo 16, verso 20, ele vai falar do propósito de Jesus aqui no mundo. No capítulo 8 do Evangelho de Marcos, o verso 29, a declaração de Pedro para a pergunta que Jesus fez para os discípulos sobre quem as pessoas diziam que ele era, Pedro responde que ele era o Messias. E parece aqui formar um ponto então de virada entre o Evangelho de Marcos até então, e a partir destes versos 31 a 32 que eu quero ler para vocês do capítulo 8, onde então o Evangelho de Marcos nos diz o seguinte: que Jesus começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ele ressuscitaria. Enquanto então Jesus falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Veja que Pedro, em uma pesquisa que Jesus fez com os discípulos sobre a identidade dele, afirma que Jesus era o Messias, e um reconhecimento, claro, importante, e claro que nenhum dos discípulos havia até então, pelo menos até aquele momento, apesar de tudo que Jesus já tinha feito e falado, se dado conta de quem Jesus era verdadeiramente. Agora ali que os discípulos achavam reconhecer a identidade de Jesus, ele começa a explicar o que iria lhe acontecer como o rei enviado por Deus. Veja que quando nós olhamos para a identidade de Jesus, nós também precisamos perceber que ela remete para a sua missão ou o propósito de vida dele aqui na Terra. Por isso essa mensagem busca ajudar a você a olhar principalmente para um dos evangelhos, Marcos, onde ele nos traz a seguinte questão: a cruz do rei, ou seja, a cruz é justamente o destino, o cumprimento da missão de Jesus. Por isso que ele veio. Jesus ele veio para ser rei numa cruz, ou seja, a identidade e a missão de Jesus é de um rei crucificado. E isso é, de fato, escandaloso para a maioria das pessoas. E por isso que a primeira coisa importante que Jesus disse sobre a sua missão é que era necessário que o Filho do Homem sofresse. Nunca antes, até esse momento, alguém em Israel tinha associado sofrimento ao Messias, e por isso os discípulos estavam sendo surpreendidos com estas palavras de Jesus quando ele disse que era necessário que ele sofresse. Veja que Jesus não está dizendo que pode ser que eu venha sofrer por ser o Messias e fazer o que eu vim fazer. Não, é necessário que eu sofra. Se supunha que o Messias, naquela época, viesse para derrotar o mal e a injustiça e fazer tudo no mundo ficar em plena harmonia. Essa era a grande expectativa das pessoas, e de uma forma bélica, como Davi e outros grandes reis no Antigo Testamento descritos, buscavam impor a sua dinastia, a sua forma de reinar e serem como povos. Mas Jesus ele vem justamente ensinar que ele não é esse tipo de rei.
Veja que a gente tem aqui uma questão fundamental. Quero deixar uma pergunta para você pensar. Como Jesus poderia derrotar o mal por meio do sofrimento e da morte? Você já parou para pensar nisso? Isso parece, e ainda parece, como parecia naquele contexto, algo ridículo e talvez impossível. É o que muitas pessoas ainda entendem hoje. As pessoas não compreendem que a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte se deu sob a crucificação dele, pelo sofrimento dele. E ele veio justamente para realizar isso por nós. Então, a expressão de Jesus era necessário indica que Jesus planejou morrer voluntariamente. Isso deixou Pedro, claro, ofendido. Veja que Pedro, condenando então a atitude sacrificial de Jesus, expressa essa revolta e talvez até essa frustração que ele tem com relação à identidade de Jesus, desvinculado, separado da missão de Jesus. Muitas vezes a gente quer um Salvador, mas a gente não aceita Jesus como Senhor sobre as nossas vidas. E era o que Pedro estava demonstrando. Ele queria um grande libertador de Israel, mas ele não aceitava ele como rei crucificado. Pedro não estava aceitando a forma que Jesus veio fazer as coisas, consertar todas as coisas. Ele ouvira então desde criança, Pedro, que o Messias viria para derrotar o mal e a injustiça, subindo e sentando num trono e reinando. Mas aqui Jesus ele está dizendo, sim, eu sou o Messias, o Rei, mas não vim para viver, eu vim sim para morrer. E isso deixa os discípulos abatidos, Pedro realmente no direito de repreender Jesus com essas palavras. Jesus ele está, claro, declarando que ele não veio para assumir o poder, mas abrir mão dele, algo que nós como discípulos precisamos aprender. Jesus ele está dizendo para Pedro e para os discípulos e para toda a multidão que ele não veio para governar, para mandar e dar ordens, ele veio para servir. Ele diz que o propósito dele é derrotar o mal e consertar tudo que está errado através da submissão e do sacrifício. Quando Jesus ele afirma que era necessário que o Filho do Homem sofresse, significa que todas as coisas que são citadas a seguir nesse texto são necessárias que nós as consideremos para a nossa própria vida e para a nossa missão e propósito de vida. Jesus, quando ele disse que deveria sofrer, ser rejeitado, morrer e que ressuscitaria, ele está dizendo também um estilo de vida que os seus discípulos viveriam. Veja que aqui existe uma expressão bem importante e também a mais temível da humanidade. Jesus ele não diz apenas que veio para morrer, mas ele diz que tinha que morrer. Ele precisava morrer, ele disse que era necessário que ele morresse. Veja que a nova criação ou a nova restauração de todas as coisas só é possível por meio então da morte e da ressurreição de Jesus. Não existe a possibilidade de nós redimirmos este mundo caído por boas obras, por políticas públicas ou por intenções e voluntariado. Tudo isso é muito bom e precisamos fazer desde que esteja em sintonia com o próprio projeto de reino de Deus no mundo. Veja que nós não somos chamados a criar um gueto ou um município, uma cidade totalmente cristã, mas nós precisamos levar a luz do Evangelho para as pessoas através da nossa forma de viver, da nossa forma de pensar e ser. Por que foi necessário que Cristo morresse? Por que ele disse que ele teria que morrer? Basicamente, veja só, a morte de Jesus ela é uma necessidade, primeiramente pessoal, ela também é uma necessidade legal e ela é uma necessidade cósmica. Vou desdobrar isso para a gente buscar entender melhor o que isso significa em termos de necessidade de que Jesus deveria de morrer ou o que ele quer dizer com isso. Primeiro, por que é uma necessidade pessoal? Bom, todos nós precisamos ser amados, a gente quer amar e ser amado. E muitas vezes nós impomos um jeito de amar e justamente a forma que a gente quer ser amado, a gente impõe que as pessoas nos amem dessa forma. Ao contrário, a gente vai ver que Jesus ele nos ama assim como nós somos. Nós não entendemos muitas vezes que Jesus nos ama como nós somos. Assim como nós queremos amar as pessoas de uma forma que queremos que elas sejam para poderem serem amadas,
Jesus ele não faz isso. Ele nos ama como nós somos, ou seja, Deus nos criou e depois diz a palavra que Ele nos redimiu por um alto preço, né, pelo sangue de Cristo na cruz, e mesmo Ele não precisando de nós. Veja, por que isso? Porque Ele nos ama livremente. Também a morte de Jesus ela é uma necessidade legal, além de ser uma necessidade pessoal. Por quê? Porque o pecado ou o amor desencaminhado, que é a própria idolatria, que todos nós somos propensos por causa de sermos pecadores, né, de adorarmos falsos deuses, resulta nisso em pena, castigo ou julgamento. Quando alguém, por exemplo, prejudica outra pessoa, nasce uma dívida que tem que ser paga, não é verdade? Por exemplo, se alguém está na tua casa e acontece um acidente, ela derruba o teu abajur e quebra. Veja, ou aquela pessoa paga o abajur para você, ou você diz, não se preocupe, não precisa pagar, não foi nada, deixa para lá. Veja, você está admitindo legalmente que você assume, né, o prejuízo e a despesa por o abajur que foi quebrado. Isso é o que Jesus nos faz de uma forma legal. Eu e você não temos nem condições de pagar o preço do pecado. Jesus, como homem perfeito, morre no meu e no teu lugar, sofre o castigo que nós mereceríamos. E por isso, de uma forma legal, a morte de Jesus foi necessária. Ainda, a terceira questão que a gente precisa olhar com relação à necessidade de Jesus ter morrido por mim e por você e por toda a humanidade é que há uma necessidade cósmica. Veja que Jesus ele tinha que morrer. Não bastava, por exemplo, ele se atirar de um penhasco ou esperar a morte lá com seus 80, 90 anos, que é o sonho de todos, né, viverem muito tempo. Veja que Jesus, quando ele diz que é necessário ele morrer, o próprio livro de Hebreus, a carta de Hebreus, no capítulo 9, por exemplo, verso 22, ele nos lembra que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por isso que Jesus diz, é necessário morrer. No Antigo Testamento a gente vê os rituais de sacrifício de animais e todos eles eram um tipo de um antitipo que é o próprio Cristo, né, que viria para morrer em definitivo por mim e por você. Por isso nós não precisamos de sacrifício nenhum mais, porque o definitivo já foi realizado por Cristo Jesus há 2000 anos atrás. E se você e eu depositarmos a nossa fé nesse sacrifício vivo, porque ele morreu, ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai, nós temos a vida para o qual Deus nos chamou e nos chama a viver diariamente. Veja que quem deveria fazer justiça, né, naquele contexto que Jesus ali está com os discípulos, eles infelizmente escolheram matar Jesus. Veja que a cruz revela que os sistemas do mundo são corruptos e servem ao poder e à própria opressão e não à justiça e à verdade. Então, ao condenarem Jesus, o mundo ele estava justamente condenando a si mesmo. A morte de Jesus, então, não foi um fracasso, mas foi a vitória de proporções cosmológicas. A morte de Jesus fez por nós tudo aquilo que a gente sonha ser e viver. E só é possível vivermos tudo aquilo para o qual Deus nos criou para ser através da fé de Jesus Cristo. Ou seja, o nosso chamado é para viver de uma forma verdadeira humana, vivendo como Jesus Cristo, sendo Filho de Deus encarnado, viveu de uma forma humana aqui na Terra. Então, quando nós somos chamados a seguir a Jesus e a imitá-lo, é possível viver como ele viveu. Por quê? Porque ele nos ajuda a viver como ele viveu. Não por força, não por violência, não por nosso próprio desejo, mas pelo Espírito Santo de Deus. E aqui a gente vai chegar numa questão muito importante logo, que é a gente começar como Jesus começou, na fraqueza. Enquanto a gente querer e busca querer ser forte, a gente nunca vai conseguir seguir a Jesus e nem fazer a vontade dele. Quando a gente se rende ao senhorio de Jesus Cristo, a gente vai poder entender e compreender o que é viver uma vida de discipulado. Veja que Jesus, ele diz que ele é rei, mas não como outro rei qualquer. Ele era um rei que deveria de morrer. E Marcos, ele continua descrevendo o seguinte, a partir agora do capítulo 8 de Marcos, o capítulo 8, verso 34 em diante. Depois ele chamou, diz aqui a palavra, a multidão e os discípulos e disse para cada um deles,
Se alguém quer ser meu seguidor ou meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, você vai perdê-la. Mas se você abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas do Evangelho, você a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que alguém poderia dar em troca da sua própria vida? Veja que no verso agora 38 ele vai dizer: se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele também quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui Jesus está estabelecendo a missão para os seus discípulos, que deve ser igual à missão de Jesus Cristo, Mestre, o Rei. Veja que estas palavras, elas então são fundamentais para a gente compreender o custo do discipulado. Jesus ele está dizendo que uma vez que ele é um rei que tomou uma cruz, se alguém quiser vir após ele, deverá tomar a sua própria cruz e segui-lo. E o que isso significa? Você já parou para pensar nisso? O que significa, por exemplo, perder a vida por causa do Evangelho para preservá-la? É um desafio, é algo que a gente tem que considerar, porque é um alto custo. Basicamente, Jesus ele não disse que para a gente perder o nosso senso de identidade ou individualidade. Não é nada disso que muitos até acreditam. Ao contrário, Jesus ele está dizendo que a gente não deve construir a nossa identidade sobre o fato da gente conquistar coisas neste mundo. Afinal, o que adianta ganhar o mundo e perder a sua vida, diz Jesus? O que adianta você ter carro, casa, um bom emprego, mas você perder a sua vida por causa destas coisas? Não é melhor você ter a vida e estas coisas? Então, procure entender o que é prioridade na sua vida. Nunca coloque aquilo que é secundário em primeiro lugar, porque elas nunca vão se tornar o primeiro em sua vida, porque todo o Deus falso, um dia ele vai nos deixar na mão, né? Todos os deuses falsos, eles não cumprem o que promete. Então, não confie em nenhuma forma de idolatria. Certifique-se que você crê realmente em Jesus Cristo e o segue como Senhor em sua vida. Veja que toda cultura ela aponta para certas coisas que diz que se a gente conquistar algo, se tivermos êxito em alcançá-las ou em obtê-las, então a gente vai ter uma identidade e a gente vai saber que tem valor. Por exemplo, as culturas mais tradicionais, elas nos dizem que não somos ninguém se não conquistarmos o respeito e mantermos o legado de uma família, por exemplo. Já as culturas mais individualistas, elas dizem que não somos ninguém a menos que tenhamos uma carreira que nos realize, nos dê reputação, dinheiro e status. Veja que, apesar das diferenças entre todas as culturas, todas dizem que a identidade se baseia em nossa ação, naquilo que a gente conquista, naquilo que a gente faz. Jesus ele vem nos trazer uma outra proposta. Tudo deveria se basear naquilo que Jesus fez, não naquilo que nós podemos fazer. Jesus ele diz que seguir estas normas culturais não vão funcionar. Se a gente depositar nossa identidade nesse tipo de cultura, seja tradicional ou mais liberal, como um meio de se tornar alguém, a gente nunca vai ser alguém. Não importa então o quanto você recebe, tenha ou saiba, nunca será o bastante para lhe dar a certeza de quem você é realmente. Jesus ele é radical aqui nestas palavras. Não se trata de dizermos, tem sido um fracasso, por isso agora, por ter batido a cabeça tantas vezes, estou frequentando uma igreja para me tornar uma pessoa decente e moral ou melhor. Ao contrário, Jesus ele está dizendo o seguinte para nós: não quero que você troque a sua identidade baseada em status, em performance, por uma outra semelhante. Quero que você encontre um caminho inteiramente novo. Por isso ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Veja que quando Jesus pede para os discípulos e também para a multidão tomar a cruz e segui-lo, ele justamente está dizendo para eles abrirem mão da velha natureza, da velha identidade e basear a própria identidade agora em Cristo Jesus e no Evangelho. Só em Cristo e no Evangelho a gente pode
construir uma vida onde o cerne é o amor e não nossos atos de vontade. Por exemplo, aquelas baseadas na vontade dos pais, de querer agradá-los, e nem na carreira profissional e nem nos bens que nós podemos obter pela força do nosso trabalho e dedicação. Veja que Jesus ele está trazendo uma outra proposta. Jesus ele diz, não basta me conhecer como um mestre abstrato somente. Olhe para mim, Jesus diz. Eu fui à cruz e nele perdi a minha identidade para que você pudesse ter uma identidade. Uma vez então que seus olhos enxerguem o Filho de Deus amando você de uma forma incondicional, você então poderá obter e começar a adquirir força, certeza e noção do seu próprio valor e singularidade, algo que não se baseia no que você faz ou possui, no fato também de você ser amado ou não por alguém, se você perdeu peso ou quanto dinheiro tem no banco. Em Cristo você está então livre dessa velha forma de encarar a si mesmo. Seu então verdadeiro ser interior não virá à tona enquanto você estiver procurando por ele. Lembre-se disso. Você só vai encontrar a sua verdadeira identidade quando você estiver procurando por Cristo, porque a sua verdadeira identidade está em Cristo. Guarde isso. Quando então Pedro ouve de Jesus que a própria ida dele até Jerusalém implicaria em sofrimento, é compreensível a gente se colocando no lugar dele, entender um pouco melhor a atitude de Pedro naquele momento. Porque ele entende que Jesus não só ele sofreria, mas Pedro, ao ficar furioso e repreendê-lo, entende justamente que os planos que ele tinha para a vida dele, Pedro, não eram condizentes com os planos de Jesus. E se eles não eram condizentes, Pedro ele se sentia ameaçado na sua identidade e também nos seus planos e nas suas intenções. Pedro ele tinha planos, os quais então levaria ele talvez de vitória em vitória, e agora finalmente com o rei, Jesus, levaria ele, quem sabe, a se tornar um ministro ou um braço direito do rei de Roma. Então veja que quando ele percebe que Jesus ele não está agindo de acordo com seus planos e intenções, ele se dá no direito ou na necessidade de repreender Jesus, dizendo: mestre, não fala disso, não toque nesse assunto de que você precisa morrer e sofrer. Imagina que rei sofre e precisa morrer pela sua nação, pelo seu país. Mas Jesus precisou, não só pelo país, mas pelo mundo inteiro, por cada um e cada uma de nós. Veja que se os seus planos forem um fim em si mesmos, então Jesus não passa de um meio e você está usando Jesus para realizar os seus sonhos, que é algo equivocado. Mas se Jesus for rei, e ele é, eu creio nisso, como o Evangelho descreve, você não vai conseguir fazer dele um meio para alcançar os seus fins. Pode desistir antes que você perceba isso de alguma outra forma, seja numa idade avançada. Não se pode, então, negociar com o rei como a gente quer fazer. O que a gente precisa fazer diante de um rei, no caso Jesus, é se curvar e admitir que a gente está sob um novo comando. E que bom, porque Jesus não é um rei ou não é um governante nos moldes que a gente conhece. Bem ao contrário. Então, veja, não se esqueça de um detalhe bem importante aqui nessa mensagem. Jesus ele não é apenas um rei, ele é um rei em uma cruz. Um rei em uma cruz. Se ele fosse apenas um rei sentado em um trono, você e eu nos submeteríamos a ele por mera obrigação, por causa do cumprimento da lei ou do medo de ser reprimido ou preso por alguma razão que a gente queira fazer, o que o rei não vai gostar. Agora, se ele é um rei que foi para a cruz por mim e por você, aí a gente pode segui-lo, amá-lo, adorá-lo livremente por amor. Por isso, nós podemos se submeter a ele por amor e com total confiança, sem medo de confiar nele e de segui-lo. Por quê? Porque isso significa que a gente não vai a Cristo para negociar com ele. Por quê? Porque ele justamente, ele nos diz:
para segui-lo de uma forma livre, não obrigada. Isso significa ir a Cristo não negociando mais, mas dizendo para Ele o seguinte: Senhor, qualquer coisa que você me pedir, eu farei, ou aonde você me enviar, eu irei. Veja, diante de total entrega de Jesus por você, como não entregar-se totalmente a Ele? Pare e pense nisso. Tomar então a sua cruz significa morrer para a autodeterminação, morrer para a possibilidade de confiar e controlar a nossa própria vida, morrer para a tentativa também de usar Jesus em favor de nossos próprios planos e interesses. Veja que a vida de discipulado, ela começa com fraqueza, com renúncia, com a atitude de abrir mão dos direitos que temos sobre a nossa própria vida. Começa, inclusive, pela admissão de que necessitamos de um Salvador e de um Senhor sobre a nossa vida. Por isso, precisamos de alguém que cumpra todos os requisitos e pague pelo nosso pecado. Essa é a nossa fraqueza. Jesus, ele começou na fraqueza e, em primeiro lugar, ele toma e se torna homem, e em segundo lugar ele vai para uma cruz. Assim somos chamados a viver. Se então queremos ser discípulos de Jesus, também é na fraqueza que devemos começar. É nela que o reino de Deus começa, mas não é nela que ela termina. Um dia, quando Jesus voltar, ele irá então restaurar toda a criação. O amor então triunfará totalmente sobre o ódio e a vida sobre a morte. Termino com uma citação de C.S. Lewis que nos ajuda a entender o que significa perder a sua vida para encontrá-la, conforme Jesus aqui diz para a multidão e os discípulos, e fala para mim e fala isso também para você. Olha o que C.S. Lewis nos diz de uma forma muito sábia. Ele diz assim: olhe para você mesmo e você vai encontrar em toda a longa jornada da sua vida apenas ódio, solidão, desespero, ruína e decadência. Eu hoje experimentei isso ouvindo uma pessoa conversando comigo e falando da sua vida e do seu passado. Por isso que Lewis, ele diz o seguinte: olhe para Cristo e você vai encontrá-lo, e com Ele tudo mais de que você precisa, de que você realmente necessita. E isso é maravilhoso, não porque C.S. Lewis disse, mas porque Jesus Cristo nos convida para experimentar isso, nos entregando, sujeitando-se a Ele. Que possamos assim reconhecer Jesus Cristo Rei, o qual nos amou e nos ama, sem nenhuma explicação. Ele escolheu a cruz para nos salvar. Se há algo então que podemos limpar, então há um Rei crucificado capaz de fazê-lo. Se você está precisando se encontrar, então considere as palavras de Jesus. Diga não ao seu eu, tome a cruz e siga Jesus Cristo. Então, se alguém lhe perguntar quem é Jesus, qual será a sua resposta? Quero desafiar você a estudar o capítulo 8 inteiro aqui de Marcos, aí em sua casa, com a sua própria família. Faça isso durante essa semana. Pode ser logo após também esta mensagem ou durante então os próximos dias. Reflita sobre o que a gente escutou hoje. Reflita sobre quem é Jesus para vocês como família. Convido você a fechar os olhos e vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, cuja glória é sobre todo o universo, com tua misericórdia nos conduza sempre por teu caminho e traz de volta aqueles que de ti se desviaram, para juntos então recebermos e abraçarmos a verdade do teu Evangelho. Cura e refrigera todos os que sofrem, abençoa aqueles que estão morrendo, protege aqueles que estão felizes e conduz-nos todos à tua casa, onde poderemos festejar junto à tua mesa. Amém. Desejo então que a bênção do Trino Deus os conserve no amor e enquanto esperamos pela misericórdia em definitivo de Jesus Cristo, vivamos na força do Espírito Santo para esta vida e para toda a eternidade. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade de refletirmos juntos na Palavra de Deus.